7º ano, aqui com você, seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer para vocês mais uma aula hoje, galera. Nós estamos iniciando aí o PET 7, estamos iniciando com a nossa primeira aula hoje, trazendo para vocês todas as informações aí desse novo PET, né? O PET 7 chegando aí para a gente finalizar com os PET, né? Sétimo PET aí, nós sabemos que ainda vai ter mais um PET, mas que vai ser avaliativo, galera. Então aí nesse caso agora, muita atenção vocês aí que estão estudando em casa, vamos tentar finalizar as atividades, tentar concluir e enviar para o professor. Hoje, nesta aula, a gente não vai disponibilizar o formulário para vocês, não. O formulário vai ser disponibilizado na segunda aula, quando a gente vai colocar um único formulário, semana 1 e 2, para vocês enviarem a atividade para mim, ok? Então vocês vão acompanhando aqui e eu pedi vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube, Fernando Arte Minas Novas, dar aquele like lá, galera, e também ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas, tá bom? Então é isso, galera, hoje eu estou trazendo a nossa atividade aí do PET 7, vocês acompanhando aí direto de casa e a gente aqui no nosso canal do YouTube levando essa aula para vocês nessa semana 1 aí do PET 7. Então vocês vão acompanhar as explicações, lembrar que essa aula de hoje é um pouquinho longa, galera, vamos demorar um pouquinho mais porque ela tem mais conteúdo aí do 7º ano. Peço para vocês prestar bastante atenção nessa aula para a gente explicar tudo direitinho. Nós vamos fazer um feedback aí nessa aula toda para vocês assistirem em casa, tá bom? Então vamos lá, né? Então, nós estamos aqui hoje, a nossa próxima aula na página 91, né? Então nós vamos estar na nossa semana 1, cultura brasileira. Nós vamos falar da cultura brasileira, essa cultura que é uma diversidade só, né, galera? É uma cultura que tem uma variação de acordo com o território, regionalismo. Então, uma cultura que traz muitas características diferentes. Então, a gente vai contar para vocês aqui. Nós vamos ter na nossa segunda aula também, da semana que vem, nós vamos falar sobre o patrimônio histórico de Minas Gerais, na página 99. Aí vocês vão acompanhar de acordo com cada semana, a gente vai estar orientando vocês aí no grupo e levando todas as informações para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Então nós estamos aqui agora, nós estamos aí com a cultura brasileira, a gente vai trazer algumas particularidades da nossa cultura. Então já começou o texto falando assim que uma cultura brasileira rica e diversa. Realmente, é uma cultura diversificada que tem uma riqueza enorme, tanto ela é ali dentro dos patrimônios materiais, aqueles bens que são tangíveis e intangíveis, né? Então, tendo aqueles lá, a cultura é riquíssima. Então, a gente vai estar tudo explicando para vocês aí, esses 500 e poucos anos no Brasil, né? E tem aí os índios como os povos primitivos e donos das terras, né? E depois temos a invasão dos europeus e mais tarde os africanos que vieram para ali de forma escravizadas, né? Para trabalhar nas nossas terras, né? Forçados. Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa cultura aí para vocês entenderem todas essas características, tá bom, galera? O que se explica aqui, ó, o que se explica pela formação geográfica, porque o Brasil é um território de expansões diferentes, né? A cartografia do Brasil é totalmente diferente, então é uma diversidade de povos diferentes em toda parte, né? E histórica também do país. Então, os indígenas, africanos, portugueses, os que mais contribuíram com essa construção. A gente vai deixar isso bem claro. A cultura brasileira, assim como a formação da ética do povo brasileiro, né? Ali a formação tanto da cultura, dos hábitos, dos costumes, dos valores expressos ali, estão diretamente ali ligados com a raça, né? Também a gente vai falar dessa miscigenação também, importante vocês acompanharem aí no nosso canal. Nossos hábitos culturais, né? Receber elementos da onde? Da onde a gente receber elementos desses hábitos culturais? Né? Influência dos indígenas, né? Africano, português, espanhóis, italianos, japoneses, além de outros também, que a gente vai, devido à colonização e a imigração, porque teve uma época que vários povos de outros países vieram fugindo da guerra, né, para o nosso continente. E aí trouxeram também suas culturas, seus valores, incorporaram a nossa cultura também, ok? Então essa miscigenação, essa mistura de raça, de cultura também, né, torna nosso país plural, de pluralidade diversas, né, de cor, raça, etnia e de
costumes, hábitos, né, aí cultura, musicalidade, teatralidade e assim por diante, né? Religiosidade, não posso esquecer de falar da religiosidade, que foi tão importante, que é quando os colonizadores trouxeram os jesuítas incorporaram aí a cultura católica, né? E os africanos trouxeram suas culturas também, seus rituais, os índios também, tudo aí trazendo essa questão. Então a gente vai estar retratando direitinho para vocês aqui, para vocês entenderem. São elementos característicos da cultura brasileira, galera. Está marcadinho para vocês, tá vendo? A música popular, a literatura, a culinária, olha, expressivo, né? As festas tradicionais nacionais, como o carnaval, as festas tradicionais locais, como as cavalhadas, né? Cavalgadas também, cavalhada de Pirinópolis, em Goiás, o Festival de Parintins, no Amazonas, lá na sua cidade, as festas religiosas, né? E a gente vai chamar essa atenção também. A religião também trouxe suas contribuições, os elementos da cultura religiosa também. Aí sofreu com relação à miscigenação, chamamos essa miscigenação religiosa, dos valores ali que mistura catolicismo, ritualístico, outros tipos de religiões, a gente vai chamar de sincretismo. Então, o sincretismo é a mistura de religiões, né? Temos dentro da nossa cultura, que as pessoas são católicas, são lá da igreja protestante, mas que às vezes muitos fazem fé com os orixás, candomblés, outras religiões que a gente tem, também as religiões indígenas, fazem concepções de uma religião plural, né? Essa religião plural, todo mundo sabe que o Brasil respeita, cada um escolhe a sua religião, e aí fica tudo bem, né, galera? Aí chama atenção com essas características aí, trazidas aí para toda a questão do povo, tá ok? Então a gente vai estar falando isso aqui também. Então agora também, vamos continuando aqui. Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas. Sim, claro, que já habitavam o território do país antes da chegada dos portugueses em 1500. Justamente. Então a cultura religiosa aí, a cultura indígena, ela já é desde os primórdios chegados. Na verdade, com a invasão, essas culturas foram desaceleradas aí no contexto e muitos índios morreram, outros, né, essas guerrilhas para dominar o contexto aí, teve toda essa influência também. E também a gente traz aí um pouquinho dessa questão para entender que a cultura indígena que existia antes. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos indígenas, né, as suas crenças, os rituais, praticam elementos culturais, né, que aliados a um modo de vida simples, utilização da natureza, né, a gente não pode esquecer disso, né, faz parte. Quando a gente olha aqui para a figura, eu estou lembrando das culturas que são carnaval também, é um tipo de cultura nossa região. Com a chegada dos portugueses no início da colonização, a cultura europeia introduzida na nossa cultura aí com os povos indígenas, né? E as missões da Companhia de Jesus, né? Que também aí aparece a Companhia de Jesus, os jesuítas que vieram para o Brasil para catequizar os índios, ensinar os índios, inclusive a questão da língua, da fala, a questão toda para eles poderem utilizar eles nos trabalhos de cana-de-açúcar, na produção, mas não deu certo não, né? Então, daí a gente já sabe o que aconteceu. Aí no século XVIII, com o número de engenhos, o número de engenhos de cana-de-açúcar, né, a produção de cana-de-açúcar, os europeus produziam cana-de-açúcar para transformar e levavam para a Europa a açúcar para os europeus, né? Então era uma especiaria e usava mão de obra pesada aí, de forma escravizada. Aí que trouxeram os índios, né, capturaram os índios não, trouxeram os africanos, né, da África, né, através dos navios negreiros, os negros, de forma forçada, né, galera, para transformar eles em escravos aqui no nosso país, né? Esses elementos da cultura aí traz parte aí da cultura matriz africana, que a gente chama, né? É uma cultura que também tem uma diversificação muito grande de exclusão e integrou a cultura brasileira. Então foi essa formação dos indígenas, dos europeus e a cultura africana, teve uma mistura aí e por isso que nós transformamos e conhecemos nosso Brasil diversificado.
mas identificado não é só por aquela cultura aí não, mas sim também pelos territórios, porque nós temos um regionalismo diferente em cada lugar, e a gente vai falar sobre isso para vocês. No século XIX, galera, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto pelos trabalhadores italianos, que virou até novela no Brasil, vieram para as lavouras do café, fugidos lá da questão das guerras frias, né, que estava tendo, né, no mundo naquela época, nos anos 30. Então vieram para cá em busca de terras para plantio, né? Com a questão da questão da abolição da escravatura, né? Já aí apontava assim o governo das terras trazendo essa nova migração aí. Esses fluxos migratórios aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Aí vieram gente japonesa, alemã, judeus e outros povos do mundo todo. Então, chineses, então vieram muita gente do lugar e incorporaram essa nova cultura brasileira. Então essa mistura não é só os indígenas europeus, não. Temos asiáticos, temos pessoas de toda a parte do mundo, nossa cultura brasileira, tá bom? Toda essa vastidão, né, que vem falando, toda essa vastidão de povos provocou o quê? Uma cultura plural, né? Uma pluralidade e as culturas de forma diferente. Então, também tem as diferenças geográficas. Por que tem as diferenças geográficas? Porque o nosso país é uma cultura de norte a sul, é diferente, é diversificada, traz aí uma cultura do povo. No norte é diferente do nordeste, do sudeste, o sudeste é diferente do sul e assim por diante. Então traz essas características para a gente entender. Se considerar um exemplo da música sertaneja, por exemplo, nós vamos entender que ela encontramos elementos na onda, no campo. Já o funk, né? O funk, por exemplo, que os meninos adoram, o funk, né? Já é uma cultura da comunidade dos morros, do Rio, São Paulo, né? A literatura de cordel já traz a característica nordestina, né? Lá na nordestina, a produção, os poemas cantados, né? Nordestina, com literatura de cordel, enquanto os gaúchos tratam a vida dos povos estabelecidos no sul do país, né? Lá os alemães, os países, esses grupos de pessoas foram mais para esse sentido aí do sul, né? Então, até lá os povos são um pouco diferentes do sul, do sudeste, do nordeste, né? Então, aí nós temos a questão linguística, aí nós temos os alemães, argentinos, né, que faz parte do sul. Influências, nós temos algumas influências. Por exemplo, influência europeia, nós temos o carnaval, festival de origem pagã, então comentada, veio da Itália, né, o carnaval, isso foi trazido aí essas comemorações do carnaval. A cultura europeia, por exemplo, nós temos aqui, é uma das fornecedoras dos elementos culturais para o Brasil, né? Ela tem forte, porque ela tem, nosso país foi dominado pela cultura europeia por muito tempo, né? Então ali os valores inseridos nessa cultura são muito maiores, né, do que uma cultura indígena, essa questão toda. Foram europeus que mais migraram para o país, né? Aí nós temos a culinária, as festas, música, literaturas foram trazidas para o território brasileiro, fundindo aí com elementos de outros povos, nós tínhamos indígenas e os africanos, né? Então me parece a questão. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazido o que também? A cultura erudita, os valores eruditos, clássicos, né? Da elite lá na Europa também foi inserido, em financeiro europeu também, né? Então as pessoas valorizavam muito o que era da Europa. Era um corte de pano valorizado o que tinha da Europa, o que servia. Então na arte, por exemplo, nós temos as pinturas, as produções brasileiras, não era tanto valorizada. Só com a Semana da Arte Moderna que nós passamos a dar mais valores, porque os artistas começaram a retratar os movimentos europeus que estavam em ascensão da vanguarda das vanguardas. Aí chama atenção na questão para os trabalhos, mas muito valorizada a questão da cultura europeia, até hoje ainda é, né? Muita gente que acha que os valores estão na Europa, não no seu continente. E os hábitos e costumes, galera? Nós temos que fazer alguns hábitos e costumes, né? Os costumes brasileiros também são variados, né? Tratando de termos morais, por exemplo, nós temos influência com base principalmente moral cristão, né? Então, nossa cultura foi influenciada lá pela questão católica, primeiramente.
Então nós tivemos muita influência da questão judaico-cristã, né? Do cristianismo, trazendo aí essa questão dessa influência na formação do nosso povo, desses hábitos e costumes, né? Então nós trabalhamos a questão da vertente católica, uma das formas religiosas brasileiras, que tem mais católicos do que outras religiões, né? Também sofremos influências morais de outros povos também, que vieram para o Brasil com um fluxo migratório, como os africanos, né? Nós temos aí os rituais, os valores que são inseridos essa diversidade aí africana. Então essa diversidade de hábitos, costumes morais também se deu por conta do regionalismo. Por quê? Porque cada lugar trouxe a sua característica. Então cada lugar, cada pontinho do Brasil tem uma característica diferente, tem um regionalismo singular, né? Único, né? Então encontra em nenhum país do mundo, né? Essas proporções continentais aí. O Brasil viu ao longo da sua história desenvolvendo diferentes vertentes culturais. Devido às diferenças geográficas, se separaram o território, cada um para o canto. O Nordeste ficou com os povos lá, com a sua forma de falar, a sua característica. Pensando em termos culinários, nós temos os pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, né? São muitos, né? Dos estados nordestinos e o centro-oeste também brasileiro, né? Exemplo, o vatapá, o acarajé são origem africana, ok? Os habitantes do Cerrado consomem piqui. E a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa. Então, e as influências indígenas, nós temos algumas influências indígenas na produção de cestaria, né, das rituais, essa questão toda nós vamos estar falando aqui também. Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos também um vocabulário que contribuiu para a nossa formação aí da nossa linguagem falada, que é o português. Essa mistura de português com tupi-guarani deu a nossa língua brasileira aí, né? Brasil, a nossa linguagem. Então é importante a gente entender esse português brasileiro, né? Então teve influência de várias palavras do indígena, como caju, acerola, maracujá, mandioca, guaraná, origem indígena. Além do hábito alimentar, desenvolvemos comendo esses frutos ou da mandioca, ter nascido né? Então faz parte desses hábitos aí, né? Como dormir em redes também faz parte. Nós também aprendemos, né? Os índios dormem dessa forma, muito típico do norte do país. E o rico artesanato também, cestaria, acessórios usados nas bijuterias também. Esse trabalho aí com sementes, questão que o índio busca para dar esses acessórios, tá bom? E nós temos aqui, galerinha, os africanos, ok? Os africanos trouxeram para o Brasil suas práticas religiosas, né? Tanto que as influências na cultura afro-brasileira é muito grande, a questão religiosa, das festejos, as festas, né? As danças, as músicas. Então os rituais trazidos aí pela questão dos africanos como escravizados naquela época, e vieram trazendo também a sua cultura, isso é importante. Nos pratos típicos também chama a atenção, a cultura africana traz muito a vastidão de pratos, né? A gente adora os pratos da cultura africana, como feijoada, essas coisas também faz parte, né? Então são vários. A culinária africana, a gente tem vários valores e foi incorporada na nossa cultura brasileira. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, ok? A capoeira é praticada como característica, né? Então a gente tem essa relação. Os escravizados e seus descendentes, crioulos e mestiços, influenciaram em profundidade a formação do país. Então, quer dizer, toda essa questão viraram essa mistura de raça, miscigenação, e aí surge essa questão. Então, essa profundidade aí significa que os africanos tiveram uma importância muito grande na formação dos nossos povos, ok? Então, por isso que a gente chama atenção para essa questão da nossa cultura, né? Então, aí a gente vai trazendo a questão da gente entender que a cultura afro-brasileira ela está em toda parte do nosso país, de norte a sul, né? Então, em toda parte. A religião, música, dança, alimentação, a língua, temos influência negra também. Apesar da repressão, né, que
sofreram as suas manifestações culturais mais cotidianas e até hoje o racismo ainda está aí em grande parte, né, galera? A gente tem que procurar sempre trabalhar com esse respeito. A gente vai falar justamente sobre isso agora, que é importante a gente entender e respeitar o outro do jeito que ele é, né? Não diferenciar por cor nessa questão. Todos nós somos iguais, né? Perante a Deus é questão, não é por cor nessa questão que a gente diferencia. Então, tá bom, galera? Então, nós temos aqui a sociedade brasileira do século XIX. Vamos falar do racismo. Por que o racismo, a gente tem que retratar o racismo? Porque havia um ambiente favorável para o preconceito racial. Né? Por que isso aí? Porque dificultando enormemente a integração do negro na sociedade brasileira. Isso se deve, gente, claro, por no caso que nós somos um país republicano, onde que prevalecia uma cultura do branco e dominava a cultura negra, né, de forma escravizada. E quando há a libertação desses escravizados, dando liberdade, ainda há muita rejeição, né? Então, por isso que chama essa questão. Então, predominava a sociedade europeia no Brasil, né? Então, por isso que ainda a gente ainda sente essas características, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Essa questão racial aí, a gente tem visto muito por essa questão, aí vários movimentos, né? Vidas negras importam, né? Então há muitas discussões hoje para voltar à questão e vários conflitos formando por essa questão racial aí, a gente tem que procurar diminuir isso e respeitar o outro, ok? Então prevalecia a cultura branca naquela época, então o negro tinha poucos espaços naquela época, então por isso, mesmo com a libertação lá com a Lei Áurea, mas ainda a escravidão permanece. A escravidão permanece, o racismo permanece, a gente ainda tem várias características. Esse ideal, portanto, contribui para a existência de um sentimento contrário aos negros. Isso porque prevalecia com a cultura de chá branca, né? Parto, mestiço e crioulo, tinha pouca característica nessa questão, então era considerado negro. Então esse sentimento se manifestava de várias formas, como pela repressão de suas atividades culturais, né? Então o negro, mestiço, o negócio não tinha muita oportunidade. A restrição de acesso a certas profissões, né? Eles não tinham o mesmo direito que o branco, né? As profissões do branco. Profissionais liberais, por exemplo, eles eram profissionais liberais, por exemplo, né? Então eles trabalhavam autônomo, né? Então também pela restrição de acesso aos logradouros públicos, de acesso aos lugares públicos, moradia, áreas de brancos, né, que era a área de branco, as moradias, a participação na política também não teve muita oportunidade. E agora que nós estamos trabalhando nessa ideologia, né, as pessoas estão chegando, já temos presidentes que foram negros, né, então assim, aí a gente tem trabalhado aí, né, para essa questão. E muitas formas de rejeição até hoje ainda tem. Contra o preconceito, em defesa dos direitos civis e políticos da população brasileira, surgiram o quê? Jornais, como a Voz da Raça, o Clarim da Alvorada, clubes sociais negros, em especial a Frente Negra Brasileira, que tendo sido criada em 1931, foi fechada em 1937 pelo Estado Novo, né? Então teve a regressão aí também e a repressão dessas fontes da questão, de que defendia a ideologia, né, da questão negra na sociedade, né, com crítica à sociedade branca, essa questão toda. Então isso aí é importante a gente entender, porque precisamos dar espaço para a sociedade de forma igual, né, de forma igual, sem sentimento de repressão, e sim de amizade, de união, para a gente poder trabalhar essa característica. E nós temos ainda, continuando falando sobre o racismo, vamos falar da capoeira e o samba. Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 1898 e faleceu em 1966. Cresceu no Mangue, na Praça 11, foi tipógrafo, sapateiro, alfaiate, marceneiro e sempre dizia: o meu mestre foi o mundo. Foi o compositor e fundador de várias escolas de samba, entre as quais a Mangueira, a famosa escola Mangueira, ok?
A partir de 1900 ele começou a pintar, levando para as telas seu ambiente preferido, o samba, as mulatas, os malandros, as favelas, o trabalho rural. Então o Heitor dos Prazeres foi um grande artista e adorava o samba aí, então por isso ele trazia nas suas telas toda a cultura do samba, a pintura do samba, isso, o que ele gostava de fazer, né? Durante o período da Evolução de 30, os próprios núcleos de cultura negra movimentaram para ganhar espaço. Então, a criação das escolas de samba no final dos anos 20 representará um passo importante nessa direção, né, galera? Porque aí surge elas que durante a República Velha foram sistematicamente afastadas de participação do desfile oficial do Carnaval Carioca, né? Então, as escolas foram de um período de repressão ali, naquele momento, dominado pelas grandes sociedades carnavalescas daquela época, a elite, né, carnavalesca daquela época, né, os nobres aí brasileiros, trazidos aí para a cultura europeia, ele não aceitava a cultura, a mistura da raça ainda, as raças nas escolas de samba, essa questão toda ainda tinha um certo receio, ainda era a questão dos vestígios do racismo ainda, né? Terminaram sendo plenamente aceitas posteriormente. Então foi importante a luta. Então por isso que não pode parar, né? Não pode parar. No rastro do samba, a capoeira e as regiões afro-brasileiras também ganharam terreno, né? Então as regiões influenciadas aí, trazidas aí pelo samba, pela capoeira, os terreiros, questão, ganharam esse importante espaço. Antes consideraram atividades de marginais, né? Então, capoeiras, questão. A capoeira seria alçada a autêntico esporte nacional para que muito contribuiu para a atuação do baiano Mestre Bimba, criador aí da capoeira regional, não da capoeira angolana, gente. A angolana é lá da África, e regional é com os traços, os movimentos que trazido aí pelo Mestre Bimba, incorporado às academias de capoeira naquela época, né? Alojaram o samba em escolas, né? Os sambas em escola e Bimba nas academias, né? Então Bimba criou as academias de capoeira que aos poucos passaram a ser frequentadas pelos filhos de classe média baiana, inclusive por muitos estudantes universitários. A cultura brasileira atualmente a cultura brasileira sofre diversas influências, né, galera? Daquelas raízes apontadas no tópico anterior, né? Daquelas que a gente apontou lá no início. A cultura brasileira é influenciada por quê? Fortemente elementos da indústria cultural, né? A questão da indústria de mídia, televisão, internet. Então, há uma cultura diferente hoje que a gente chama tecnológica, né? Essa cultura... Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que são frutos da indústria cultural também. As mudanças de comportamento, essas características, influencia aí a cultura daquela época, lá das tradições, né, produzidas aí pelos grupos, né, que a gente conhece, indígena, africano. Então, para surgir aí outras culturas, como o caso aqui do hip hop, o funk, que são elementos que funcionam a cultura brasileira atual no momento, né? Para além da cultura de massa reproduzida pela indústria cultural, nesse caso podemos relacionar esses elementos à cultura autêntica produzida pela periferia e para a periferia. Então aqui a gente tem uma característica que esses grupos formados aí por essa característica de formação aí, sendo grupos de repressão, que isso não encontra espaço na sociedade, elas acabam criando movimentos da música, dança, teatro, e para justamente achar o espaço na sociedade, isso é importante. E aí são confundidos muitas vezes com elementos da indústria cultural, né, incorporados aí nesse momento. Então, no século XX também resistem e colocam como fatores ainda influenciam a cultura brasileira atual, né? O carnaval, como por exemplo, o carnaval movimenta grande parte, né, da população brasileira, né, que é em fevereiro. Aí nós temos a cultura brasileira vasta e diversa, porque se considerarmos o Brasil nos dias atuais, nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, não pode? É muita coisa, né?
né? Muita cultura, um regionalismo enorme, e aí a gente pode entender essa questão, todos os territórios, da cartografia, essa questão geográfica também, e aí a gente vai compreender tudo isso aí. A vastidão cultural brasileira deve ser o primeiro lugar, o fato de que vários povos migraram para o nosso país no influxo variado, né? Então, por isso que esses territórios regionalistas existem, porque o primeiro ponto é isso, né? Essa chegada dos imigrantes, vieram de todos os lugares, até do Brasil também, mistura, né? Nordeste veio para o Sudeste, aí veio essa mistura, então tem várias culturas diferentes dentro de uma própria cidade, né? Com linguajar diferente, com forma de vida diferente, então traz essas características. E de outros países também, que a imigração, a gente vai tendo essa característica também, vai se informando cada dia, saindo novas culturas, formação de novas características diferentes, tá joia? Então é um país que a gente pode chamar um país continental, com uma diversidade climática também, geográfica em todo canto, né? Essas diferenças presentes dentro do nosso território e a combinação de vários contribuíram fortemente para a questão plural, ok? Então, galera, eu acho que nós temos só uma pergunta para hoje, né? Nessa primeira atividade. Nesta semana, você teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a cultura do Brasil. Mostre que você aprendeu, se for preciso, faça a leitura do texto. Nessa semana, novamente, vamos produzir um texto com no mínimo 20 linhas, galera, e no máximo 30 linhas. Não se esqueça de colocar o título que você escolheu para você falar. Então, você vai pegar tudo, der uma lida desse texto, assiste nossa aula também, e resume aí, faz umas contas do que você entendeu a partir dos nossos ensinamentos, tá ok, galera? Faça um rascunho, depois passe a ler, tá joia? Guarde direitinho no caderno de vocês, vou pedir no formulário, vocês respondem, vocês concluírem a atividade, tá joia? O tema é o povo brasileiro e sua cultura, então vocês vão contar, quiser falar da nossa cultura também, cada lugar, cada cidade falar da sua cultura, fica à disposição. Como eu falei com vocês, hoje nós não teremos formulário, só na semana do dia 2, da semana 2, que a gente vai ter o formulário para vocês enviar. É isso aí, galera. Agradecer vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Não esquece de se inscrever no nosso canal não, tá bom?